Boa noite a todas. Muito obrigada por estarem com a gente. A gente estava aguardando algumas de nós entrássemos para que nós comecemos aí a nossa formação do jurídico. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, das voluntárias, das estagiárias, das lideranças, minhas parceiras e amigas, doutora Carla, doutora Sueli, Amanda, a Elvete, a Manon, Marina Ganzaroli, a Valéria Amaral, que é nossa estagiária querida, e a Gabi Mansur, que vai entrar mais tarde e vai encerrar com a gente. Queria dizer que sem vocês nós não conseguiríamos seguir com esse projeto. Então, agradeço a disponibilidade, que vocês sempre estão nos casos, e por estarem sempre com a gente. Só estou esperando a Cris entrar, porque ela está com a apresentação, e a gente já começa, tá? Mas se as lideranças jurídicas quiserem se apresentando, para quem não me conhece, eu sou a Luciana Terra, faço parte da liderança jurídica do projeto, estou desde o início e à disposição de vocês. Sou Carla Araújo, procuradora de Justiça aqui do Rio de Janeiro, também liderança. Comecei como liderança local aqui no Rio de Janeiro, depois fui alçada, promovida para a liderança nacional do jurídico. É sempre um prazer falar com todas as justiceiras, né, em especial as que são advogadas. Eu espero que vocês tenham o mesmo orgulho que eu tenho, né, que é muita honra quando eu me apresento, às vezes, né, como justiceiros. Eu aprecio, admiro muito esse projeto. É um amor muito grande, eu acho que... E me fez muito bem. Não sei a vocês e não sei quanto tempo vocês estão aqui, mas durante essa pandemia, sem dúvida, ser voluntária dos justiceiros me fez muito bem, né? E é isso. Vamos hoje aprender bastante aqui, fazer bastantes trocas. Boa noite a todas, eu sou a Amanda, também líder, junto com a doutora Carla, a doutora Elvete, a Luciana, a Manon, Melissa, doutora Sueli. É uma grande honra estar aqui. Comecei, doutora Carla, no encaminhamento como uma simples voluntária atendendo vítima. Fui para administrativo de liderança local do DF, fui convidada a vir para a liderança nacional e realmente a Justiceiras revolucionou o direito às mulheres em situação de violência em decorrência do gênero ou não nessa pandemia. É um prazer estar com vocês. Boa noite a todas, eu me chamo Manon, eu sou da liderança internacional, né, dos casos internacionais. A gente vai falar um pouquinho depois deles, dessa especificidade. Não sei se vocês já pegaram, se não pegaram, talvez peguem. Então, estou muito feliz também, eu sou muito feliz em participar desse projeto. Eu estou desde o começo, eu estava na liderança local do DF e agora eu estou nesse auxílio dessa parte internacional. Então, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso e sejam muito bem-vindas todas. Elvete está sem som. Agora tá ouvindo? Sim, cheguei. Tá ouvindo agora? Sim, Elvete. Sou Elvete, eu sou advogada também. Comecei no projeto no início, março, abril. Eu fazia atendimentos, advogada voluntária para atendimentos. Depois eu passei a liderança local em Minas. E depois eu fui convidada a ser liderança nacional. Além de estar como liderança, eu também faço atendimentos no protocolo de líderes religiosos. E foi um grande crescimento para mim, o projeto. Me ensinou bastante e é um prazer poder ajudar todas. E muito obrigada por todas as advogadas que estão aí junto com a gente, trocando diariamente, porque é um aprendizado diário.
Boa noite. Falta alguém falar, Lu? Falta a doutora Sueli. A doutora Sueli entrou? Doutora Sueli só. E a Gabi que vai chegar depois, mas acho que a gente pode começar e a hora que elas voltarem, a hora que elas chegarem, elas se apresentam. Se bem que eu acho que a doutora Sueli e Gabi dispensam apresentações. Mas eu também queria agradecer a Clice, que é uma grande parceira aí de todas as áreas, está sempre somando junto com a gente. Ela e a Giovana também fazem parte da gestão e ela montou essa apresentação carinhosamente para a gente. Então, obrigada, Clice, por estar com a gente, por ser aí nosso braço direito, esquerdo, tudo, tá bom? Obrigada a vocês, gente. Sejam bem-vindas. A gente preparou tudo com muito carinho. Eu me atrasei um pouquinho, mas agora vamos começar. Vamos lá, doutora Lu. Arrasem, meninas. Um beijo. Obrigada. Obrigada. Eu queria falar com vocês, pode parecer algo que é básico, mas às vezes a gente precisa da base também para entendermos e termos empatia nos atendimentos. A Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência, que é a física, que nós sabemos que deixa marcas aparentes, em que é um tapa, um arranhão, nós tivemos casos já em que a mulher foi até brutalmente violentada no rosto e já houve até reconstrução facial dela pelo projeto Um Novo Olhar da doutora Carla Góes. A violência psicológica, em que são 85% dos nossos atendimentos. Cumprimento a doutora Kátia Rosa, que acabou de entrar e faz um trabalho maravilhoso dentro da liderança da psicologia. Acho que a Renata Diel também acho que está aí. E ela faz parte de 85% dos casos, ou seja, praticamente todas as violências sofridas, elas começam com a psicológica, que é mais difícil de identificar quando chegam as vítimas até nós, em que elas chegam com a autoestima baixa, sem conseguir sair daquele relacionamento abusivo, com as humilhações, com os xingamentos, e também, recentemente, a Lei Maria da Penha enquadrou também como violência psicológica, aquela perseguição, aquele stalking que o agressor faz com a vítima. Temos a violência sexual enquadrada também, lembrando que a Lei Maria da Penha não é uma lei que prevê crimes, ela prevê medidas de proteção para as mulheres, e o único crime previsto na Lei Maria da Penha é o crime do artigo 24A, que é sobre o descumprimento de medida protetiva, em que o agressor, autor de violência, pode ser até preso em flagrante no caso desse descumprimento. A violência sexual, acho que até um pouco mais para frente, a Marina Ganzaroli, nossa amiga querida e idealizadora do Me Too, vai expor mais sobre os atendimentos de vítimas de violência sexual, que deve ter um protocolo específico. A violência sexual também não se baseia somente na questão do estupro, mas também já temos aí, na Lei Maria da Penha, prevê também se há violação dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, como, por exemplo, obrigá-la a tomar pílula ou obrigá-la a parar de tomar pílula, e isso, às vezes, não aparece depois dos atendimentos, podendo até, já tivemos casos até do estupro marital, que é muito pouco falado, mas que ultimamente as mulheres estão identificando e falando mais. A violência patrimonial, que também aparece muito dentre as vítimas, porque o agressor muitas vezes detém o controle econômico, às vezes nem é o poder econômico, porque muitas vezes a mulher, infelizmente ainda, nós não somos ensinadas a ter educação financeira, então a mulher muitas vezes deixa na mão do marido, ex-marido, companheiro, ex-companheiro, o controle financeiro, e isso é uma forma de violência patrimonial, como nos casos que acontece que muitos agressores chegam, as vítimas chegam até nós, que o agressor saiu de casa com a medida protetiva e deixou de pagar uma conta de luz, por exemplo. Então, isso é uma forma de violência patrimonial. Assim como usar o nome da mulher e os serviços de proteção ao crédito, e muitas vezes também, em casos mais específicos, tem a questão
da violência patrimonial, em que a ocultação de bens também, que antes da separação ou no meio do relacionamento, em que é enquadrado como uma violência patrimonial. A violência moral, que entra nos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, que são os xingamentos, imputaram falso crime, imputaram fato ofensivo à honra da mulher. Lembrando que a Lei Maria da Penha, o sujeito passivo, ou seja, a vítima é sempre mulher. E considerando que também já há decisões favoráveis no Tribunal de Justiça, porque a lei fala em gênero feminino e não em sexo feminino, em que se enquadram a todas as pessoas que se identificam com o gênero feminino. Inclusive, já atendemos dentro do projeto casos de transexuais. E o sujeito ativo, ou seja, o autor ou autora do crime, depende do sexo, se aplicando também às relações homoafetivas, relações de parentesco também, como irmã, tia, sobrinha, sogra, e já teve até decisões em que se enquadrou a Lei Maria da Penha em relação de funcionária da casa, empregada doméstica, porque há a relação de confiança, há essa relação íntima de afeto, em que a mulher fica mais vulnerável para sofrer essas violências. Dentre as medidas, e nós, dentro da Maria da Penha, como eu disse, é uma lei de proteção para as mulheres, as medidas protetivas de urgência são as mais, um dos pontos mais importantes da lei, porque muitas vítimas chegam muito abaladas e achando, muitas vezes, que podem ficar sem os filhos, podem ficar sem ter um rendimento, ou porque elas acham que o agressor até é alguém com influência política, econômica, que ela pode ficar mais vulnerável ainda se ocorrer uma denúncia, o que não é uma verdade, porque, inclusive, vamos falar posteriormente também sobre os boletins de ocorrência online, que é possível pedir as medidas protetivas de urgência. A medida protetiva de urgência, a mais comumente utilizada e sabida, é do afastamento do lar pelo agressor, em que não importa a propriedade da casa, do local de moradia. Então, muitas chegam achando, a casa é do meu sogro, a casa é do meu ex, mas se ela sofreu violência, o afastamento do lar independe do direito de propriedade, mas porque nisso o que vale mais é a vida da mulher, então o afastamento do lar é pelo agressor. Tivemos também uma alteração legislativa em que há a suspensão do porte de arma também, porque muitos agressores têm o porte de arma, ou se não tem o porte, deve ter a restrição quanto à arma. Também é importante falar que, como medida protetiva de urgência, é possível também pedir pensão alimentícias para a mulher e para os filhos, assim como suspensão das visitas, suspensão até de procurações em nome da mulher, para que não haja mais uma violência patrimonial. Lembrando também que a Lei Maria da Penha prevê até o afastamento do trabalho por até 6 meses da mulher vítima de violência, para que ela possa se cuidar e voltar a ter dignidade e conseguir voltar ao trabalho. E, inclusive, já teve a decisão recente em que é o caso de suspensão do contrato de trabalho, em que deve ser como auxílio-doença pago pelo INSS. Então, é importante falar isso para que elas não tenham prejuízos pela violência sofrida e não haja nenhum tipo de revitimização para que as mulheres realmente consigam sair da violência e não se colocar numa situação ainda mais difícil, seja da esfera patrimonial, moral e no trabalho também, que é muito importante essa independência financeira, e não só financeira, econômica, mas como ela ter aí o seu trabalho, a sua profissão. Qual que é o próximo, Clícia? Nos casos de... às vezes no PDF da vítima, na ficha de atendimento, algumas vêm como caso não urgente ou que não é emergente,
ou não é emergência, ou nós colocamos em algum protocolo geral, mas ao analisar o caso, porque muitas mulheres não se reconhecem naquela situação, e muitas acham até que não é tão grave, se nós soubermos que caso mais grave do que está descrito na ficha da vítima, nós devemos acionar as lideranças nacionais para que consigamos enviar o caso para o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, em que o projeto Justiceiras tem parceria e aciona para a melhor proteção da mulher junto aos ministérios públicos locais. Então, em qualquer dúvida também vocês podem nos perguntar, mas ficar sempre atenta contra a gravidade do caso. O que pode ser enquadrado como uma gravidade do caso, para isso não ficar de uma forma tão subjetiva. Casos de abusos sexuais de menores, às vezes é relatado no meio dos atendimentos. Casos em que há perigo de vida para a mulher, ou às vezes, muitas vezes, nós tivemos essa semana, inclusive, com a Olivia, da assistência social, estava num grupo com ela, acho que até a doutora Tu, que está aí, ela estava no grupo, e eu vi uma vítima que estava com ideação suicida, em que passamos a madrugada acionando o resgate, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, para resguardar a vítima, e que estava falando que não tinha mais sentido ter uma vida aqui, mas nós conseguimos segurá-las. Então, é importante também termos essa empatia, esse olhar no atendimento e sermos estratégicas, porque muitas vezes não é possível chamar o 90 de imediato. Posso dar exemplo de um caso que teve aqui em São Paulo, foi em Guaianazes, em que o agressor era uma região de tráfico de drogas, acho que a Ana Vitoriano até estava comigo nesse caso, em que o ex-marido ficava na porta da casa com uma arma, das 10 da manhã às 10 da noite. E a mulher dentro da casa com 4 filhos. E nós ficamos avaliando o que fazer naquele caso, por ser uma região, por isso a importância da assistência social, que faz um mapeamento da região, por isso que nós temos todos esses atendimentos multidisciplinares. E se nós mandássemos ali 190, poderia colocar a mulher mais em risco do que ela já estava. Então, o que nós fizemos foi, passamos mais uma madrugada acordadas e chamamos para ela um transporte às 5 da manhã, para que ela seja abrigada na Casa da Mulher Brasileira com segurança. Então, não precisamos ter as respostas imediatas nos atendimentos, por isso as lideranças estão aí, em que pese as situações serem urgentes e muitas vezes impactantes, mas temos que pensar estrategicamente para resguardar a vida da mulher, dos filhos e de toda a família. Dentro do projeto, nós também temos os protocolos especiais, que são divididos em algumas áreas para o melhor atendimento dentro da sua peculiaridade. Acho que são 13. O violência doméstica em geral, que é quando não, na verdade é a exceção. Quando não se enquadra nos demais, geralmente a violência doméstica geral, que são as agressões mais comuns e que não precisamos de uma atuação. Claro que temos uma atuação responsável em todos os casos, mas não há especificidades a observar. Temos os crimes, o protocolo de crimes cometidos por autoridades com superioridade hierárquica ou uso de arma. Por quê? Porque muitas vezes, nesses casos, temos que acionar, por exemplo, a corregedoria de polícia. Teve um caso em que foi até de um advogado, em que temos que oficiar a OAB e os órgãos responsáveis por conta dessa peculiaridade, até mesmo porque, por exemplo, se o agressor é policial militar, ele tem acesso à arma. Então, devemos acionar a corregedoria de polícia para que ele, pelo menos no decorrer do processo, ele fique em serviço interno, isso já aconteceu, e sem acesso à arma. Superioridade hierárquica também, no caso em que há um poder de confiança aí, por exemplo, entre médico e paciente, em que devemos acionar o Conselho Regional de Medicina ou qualquer outro conselho. Então, temos que observar essa peculiaridade e a maior fragilidade da vítima. Os casos de abuso sexual, em que também temos o Me Too,
que a Marina Ganzaroli vai explicar posteriormente melhor, em que devemos observar também se é menor de idade, deve ser enviado compulsoriamente ao conselho tutelar. Temos que também, nesses casos de abuso sexual, tem as médicas que fazem parte dos grupos, pelas profilaxias, pelas questões peculiares. Já tivemos um caso que chegou até uma vítima gestante já para a gente, então tivemos que ter um olhar diferenciado e orientar quanto à possibilidade até do aborto legal aí. A questão do assédio moral e sexual no trabalho, porque temos que acionar a consolidação da lei do trabalho, que é a CLT, em muitos casos até acionar o Ministério Público do Trabalho pela questão hierárquica aí. Os crimes virtuais, que são os crimes que acontecem virtualmente, já tivemos casos de crimes em que foram pessoas conhecidas que cometeram, assim como crimes com pessoas desconhecidas que colocaram foto de mulheres na internet e ridicularizando e humilhando as mulheres. Então, nesses casos, nós acionamos a SaferNet, a Polícia Federal. Em São Paulo, há uma delegacia especializada de crimes virtuais, então devemos ter esse olhar aí especializado, mas da área da tecnologia. No Estatuto da Criança e do Adolescente, em que se enquadra o ECA, em que o Conselho Tutelar deve ser compulsoriamente acionado, isso geralmente é discutido em grupo, e quem faz esses acionamentos do Conselho Tutelar é a assistência social, mas nós, enquanto da área jurídica, devemos observar a idade atual da vítima, assim como a data dos fatos, porque muitas vezes aí os fatos são cometidos enquanto criança e adolescente, e deve ser enquadrado aí dessa forma. O Estatuto da Pessoa Idosa tem esse protocolo, aliás, cresceu muito, tem muito esse tipo de violência, infelizmente, dentro do projeto, porque nós temos o Estatuto do Idoso, em que prevê que todas as ações públicas são incondicionadas, inclusive os crimes contra a honra, tem tipos de crimes específicos, tipos de proteção e encaminhamento específicos, como tem o crime até de apropriação da pensão, de cartão magnético, que se enquadra em uma violência patrimonial, mas é um crime específico aí do Estatuto da Pessoa Idosa. Da mulher gestante também é importante ter, considerando que muitas chegam até com a agressão sofridas, elas sofrem até uma tentativa de aborto, então nós devemos também ter esse olhar diferenciado para efetuar aí o boletim de ocorrência e o atendimento. O protocolo internacional, que será explicado posteriormente pela Manon, em que já atendemos vítimas brasileiras no exterior e estrangeiras no Brasil. Já teve vítima na Itália, Japão, Portugal, Singapura, Turquia, Estados Unidos, assim como já teve vítimas estrangeiras no Brasil, como chinesa, boliviana. Essa boliviana, até nós acionamos a Defensoria Pública da União, ela foi repatriada na época pela doutora Fernanda, que fez um trabalho primoroso de base dessas questões do direito internacional. E também há as peculiaridades, porque devemos acionar os consulados, procurar redes de proteção às mulheres, assistentes sociais, elas conseguem até contato com a secretária do México, já fizemos referenciamento no México, na França, então é importante acharmos também grupos de mulheres que possam apoiar as brasileiras no exterior, porque muitas estão lá sozinhas, com filhos, fora do seu idioma. Até a chinesa que atendemos no Brasil, nós enviamos várias cartilhas para que ela tivesse mais familiaridade com o idioma português. Hoje em dia ela já até trabalha e conseguiu articular aí e ficar mais familiarizada e fazer parte da comunidade aí no Brasil. Os casos de líderes religiosos, que são comumente os mais trabalhosos, porque
eles vêm sempre de forma seriada, porque esses líderes abusam da fé de forma espiritual. Já tivemos em todas as religiões, católica, espírita, evangélica, kardecista, umbanda, presbiteriana. Já vieram vários líderes religiosos, e nós temos uma força-tarefa específica, porque geralmente esses líderes, por atuarem de forma seriada, quando não chega a vítima, não chega a uma vítima, chega a 10, 20, 30 vítimas, e muito fragilizadas pelo abuso da fé. O protocolo de mulheres com deficiência, por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, inclusive o nosso formulário, ele se você acessar, ele também pode ser acessado por pessoas com deficiência de visão. Então, temos esses protocolos até pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, e aqui em São Paulo há a delegacia específica para pessoas com deficiência. De mulheres trans, como eu disse, já atendemos, mas temos que ter o olhar diferenciado, até para não cometermos nenhum tipo de violência institucional, inclusive se atentando ao nome social, ao prenome usado, ele ou ela, porque geralmente essas violências transfóbicas que chegaram até nós, muitas vezes são da família. Então, se elas e eles chegam até nós, é porque temos que ter um acolhimento diferenciado e encaminhar aos centros de referência da diversidade. Os casos de intolerância, racismo, preconceito e discriminação, em que observamos aí a lei do racismo, e lembrando que o STF também já decidiu em que a LGBTfobia também se enquadra na lei de racismo e também agora é um crime. Qual que é o próximo clique? Vétia, né? Agora, não, é o Vétia, não, é a Amanda. Não é? Número de atendimentos. Lu, parece que Ganza e doutora Carla tem que sair da 9h30. Aí, vamos adiantar um pouquinho. Então, acho que encerro minha participação, passo a bola aí para a Amanda, para a Elvétia, que é a próxima, para minhas amigas queridas, mas a Amanda e a Elvétia, a gente brinca que são as 3 patetas, porque elas começaram como voluntárias e depois elas, com sua dedicação e competência, agora são parceiras na liderança nacional. Beleza, Lu, muito obrigada. Boa noite a todas, boa noite a todos. É com grande honra que eu estou aqui realizando essa capacitação, junto àquelas que me sucederão. Quero agradecer a doutora Luciana Terra e a doutora Gabriela Mansur por terem me convidado a compor a liderança nacional. Quero pedir com muita gentileza que quem não estiver com o microfone sincronizado, que mute, tá? Para não atravessar os áudios. E pegando o gancho da Lu, falando sobre a estrutura do projeto, os nossos protocolos, a minha missão hoje é falar para vocês como é que a gente inicia um atendimento e o que a gente visa nesse atendimento. Explorando a nossa ficha cadastral, que a vítima preenche para entrar no projeto, oferecendo as suas informações principais. Peço que, Clícia, você coloque, por favor, o cadastro, a ficha cadastral aí para todo mundo ver. Como essa ficha cadastral... Eu tenho que achar. Erro no script, eu não tinha me dito que eu tinha que compartilhar. Eu pensei que vocês iam compartilhar. Pode ir falando que eu vou procurando e já boto, tá? Tá bom. Essa ficha cadastral foi inspirada e formulada junto com o formulário de avaliação de risco de vida, que foi desenvolvido pelo CNMP, por 3 pesquisadores e peritos. Só um segundo que eu vou pegar o nome aqui. Ana Lúcia Teixeira, Manuel Lisboa e Vânia Pazinato. O FRIDA serve para você identificar em que situação de violência essa vítima está, como ela se sente, que tipo de violência ela sofreu, dentre outros aspectos, para a gente poder fazer uma avaliação humanizada do que está acontecendo com aquela vítima. Um dos objetivos principais é não revitimizar, ou seja, não colocá-la ou fazê-la repetir
a situação de trauma. No começo do PDF da vítima, a gente tem o nome, idade, religião, como é que ela conheceu justiceiras. São várias formas, inclusive, hoje nesse mundo pandêmico e digital, a gente tem várias fontes de informação, o que é fantástico. E assim que surgem as justiceiras, inclusive. E a gente tem uns pontos quentes ali nessa ficha cadastral, que são dizer se o agressor tem porte de armas, se ele é uma autoridade, se esse porte de arma é legal ou ilegal, que tipo de violência, que tão bem a Luciana acabou de elucidar, ela entende que está sofrendo. Esse é o começo, o cabeçalho, né, da ficha cadastral. Aí você se identifica como mulher, como menina, nome completo, idade, endereço, nascimento, religião. Ou seja, a qualificação da vítima, inclusive se declarando sua etnia, sua raça ou sua cor. Isso é muito importante, não é? Todas nós sabemos que o contexto social é algo muito importante para o atendimento remoto de uma vítima. Local de trabalho, quantos filhos tem. Importante frisar aqui, acho que isso vai ser falado no futuro, mas eu vou aqui abrir a vanguarda. Se houver abuso de criança, no seu caso, a gente tem que avisar a líder imediatamente, porque o processo tem que ir para a promotoria e para o conselho tutelar, ok? Crianças vítimas de violência têm que seguir este protocolo. Pode continuar, Clice. Renda. Bom, o número de WhatsApp, que é assim que a gente identifica nessa página, nessa santa página, o número da vítima. Todas as vítimas têm um WhatsApp, tem como falar com elas por WhatsApp, está aí nesse campo. E é assim que você faz o primeiro contato para marcar o atendimento. Eu achei isso muito interessante aqui no projeto, que você coloca o nome ou o número de uma pessoa de confiança, o que já nos ajudou em casos para prisão em flagrante, né, Lu? A primeira prisão em flagrante do projeto, inclusive. Pode passar, Clice. Cidade, estado, como conheceu o projeto, endereço da vítima, endereço do agressor. Pode passar também. Se a gente pode, né, enviar para o CNMP, se a gente pode usar o endereço para encontrá-la. E aí eu acho um ponto muito importante da ficha cadastral, que é como a vítima se vê, qual a gravidade da situação que ela mesma se coloca, né? Se é urgente, se é uma emergência. E aí a visão crítica, a leitura crítica é muito importante, porque às vezes nós percebemos que essa mulher naturalizou a violência, como a Lu até falou aqui no começo. E ela acha que a situação dela é normal, ela normaliza ou ela apazigua. E, na verdade, ela está passando por uma situação de emergência grave. Então, muita atenção nesse ponto, por gentileza, no começo do atendimento. Obrigada, Clice. Onde ocorreram os fatos, os tipos de violência. Pode passar também. Se já fez denúncia e onde. Grau de parentesco com o agressor. Ou até mesmo quando não há. Já foi preso, idade, ou seja, qualificação do agressor também, isso é muito importante quando a gente via para o CNMP ou órgãos estatais. Se já foi preso, qual é o melhor horário para falar com a voluntária e qual o dia de semana, é assim que a gente marca, né? O primeiro atendimento conversa com a vítima. E as duas últimas páginas, método de ligação, né? Método de contato, ciente dos protocolos do projeto, ok. É um formulário extenso de ficha cadastral, mas ele é muito profissional e muito completo. E por isso que nós, profissionais do direito, temos que olhá-lo com muita atenção. A vítima está trazendo aqui as informações para a gente iniciar um atendimento, e eu acho que, aliado às mensagens iniciais do grupo, aliado aos arquivos iniciais do grupo e a essas capacitações, a ficha cadastral forma um tripé muito importante para que qualquer advogada, independente do nível de experiência, realize um bom atendimento, frisando sempre o artigo 7º e o artigo 22 da Lei Maria da Penha. Após a leitura completa e crítica do PDF, você passa a entrar em contato com a vítima para tentar marcar um melhor horário e conversar com ela sobre o que aconteceu.
Aqui eu chamo atenção para quando o agressor tem acesso ao celular. Isso vai ser marcado lá na ficha cadastral, se não me engano, na página 5 ou 6. Se o agressor tiver acesso ao celular, é importante que você desenvolva um código com essa vítima. Se identifique como vendedora de produtos de revista, se identifique como amiga, costureira, e você coloca um código, tipo, número 1, a palavra agulha, para que ela te acione caso ela esteja numa emergência e para que, se o agressor que tem acesso ao celular tomar conhecimento daquela mensagem, não agrave o nível de violência porque percebe que a vítima está procurando ajuda. Só no caso do agressor ter acesso ao celular. Se não, normal. Olá, sou fulana, advogada dos justiceiros, estou aqui para te ajudar. Quando puder, estou disponível. Durante esse primeiro atendimento, eu considero ser uma ferramenta muito importante a escuta ativa. A escuta ativa não é não falar com a vítima, mas ouvir com empatia, atenção e cuidado o que ela está dizendo. Então, também acho uma ferramenta importante anotações. Até porque você pode tomar ciência melhor do caso, refletir sobre ele depois do atendimento, e você também pode marcar um segundo, terceiro atendimento para sanar eventuais dúvidas das vítimas. É comum que elas tenham dúvidas para além da violência doméstica, e nem todo mundo domina todas as áreas. Então, super tranquilo você procurar sua líder nacional em caso de dúvida, para que ela sane essas dúvidas da vítima com você, e também para que você desenvolva essa parceria legal com as líderes jurídicas. Por que eu falo isso? Porque é criado um grupo multidisciplinar a cada vítima que chega, com uma líder nacional de cada área, jurídica, assistencial, socioassistencial, psicológica e da rede de apoio e acolhimento, com as 4 voluntárias que estão atendendo a vítima. E o que a gente quer com isso é compartilhar o que foi que você falou com a vítima, o que você destacou, o que você filtrou, para que, ao dividir com as outras voluntárias, a gente evite a revitimização e a gente acelere uma troca de informações transversal, troca de conhecimento transversal e otimização nas técnicas aplicadas para atender a vítima, cada uma na sua área. O foco da multidisciplinariedade é essa, é construir em conjunto e transversalmente. Sempre tendo em vista que, por mais que tenha um caso conosco e com as outras colegas, as outras profissionais, a protagonista é sempre a vítima. E fiquem 100% à vontade para procurar a liderança nacional da sua área, ou a liderança local que também está no grupo, muito importante, caso você tenha qualquer dúvida para este atendimento. Para finalizar, eu gostaria de informar que um dos objetivos primordiais do Justiceiras é retirar a vítima da rota crítica. Rota crítica, quando ela vai na delegacia, não consegue fazer a denúncia, o delegado acha que não aconteceu violência, ela vai na promotoria e não consegue ser atendida, ela vai na defensoria e tem que levar muitos papéis e não consegue voltar. Isso é rota crítica. É a mulher tentar acessar as ferramentas e os desencadeamentos lógicos da Lei Maria da Penha e não conseguir. Nós estamos aqui para facilitar, para retirá-la da rota crítica. Então, nisso eu considero muito importante o papel nosso papel de advogadas, de escutar, acolher, compreender, sanar as dúvidas e indicar, orientar essa mulher como ela deve proceder para romper este ciclo de violência. Finalizo dizendo que estou disponível aqui via chat da plataforma, se alguém ficou com alguma dúvida, e agradeço muito, do fundo do meu coração, a oportunidade de ser líder desse projeto e de ter participado dessa capacitação com todas as líderes que estão aqui presentes. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Amanda. Parabéns pelo trabalho. Elvete, agora é você, né, meu bem? Isso. Pegando o gancho também da doutora Amanda, nos atendimentos dos grupos, essa parte da passar para a vítima o contato da polícia, da Defensoria Pública, do Ministério Público no local que ela está, é nosso. Isso faz parte da orientação jurídica. Polícia, todos esses órgãos, Polícia Civil, Defensoria Pública, Ministério Público, todos têm um site oficial disponível na internet. Então, eu preciso de um contato de uma delegacia no interior do Mato Grosso do Sul. Você vai lá, Polícia Civil Mato Grosso do Sul no Google, já vai chegar o link. Você entra, tem lá contatos.
Aí você consegue saber o telefone, o endereço para passar para ela. Tem casos que a vítima já está tão revitimizada lá que a gente precisa dar uma ajuda para ela, assim, intermediar. Pode ligar na delegacia, falar, eu sou a Elvete, advogada do Projeto Justiceiras, a senhora Maria está indo aí, o caso dela é assim, assim. Quando que ela pode ser ouvida? A gente consegue fazer esse meio de campo para ela. E Polícia Civil, a maioria dos estados com a pandemia, alguns já tinham, a outra maioria é com a pandemia mesmo e provavelmente vai ficar, porque isso está desafogando a polícia também. Existe a delegacia virtual, que é o BO eletrônico. O BO eletrônico, a vítima consegue subir provas, se ela tem fotos, se ela tem prints, ela consegue fazer o upload disso no BO eletrônico. No BO ela já pede a medida protetiva. E o BO eletrônico, o que ela vai fazer? A gente também pode auxiliar ela com o texto desse BO eletrônico. Seria como se a gente estivesse fazendo uma petição para solicitar uma medida protetiva de urgência, né? Porque a gente não assume processos, né? Tutela processual no projeto. A gente sabe que, como advogada, eu tenho uma cliente, eu posso requerer uma medida protetiva para ela. Então, essa peçazinha eu posso passar para o BO eletrônico para a vítima. A gente até tem um modelinho de texto adaptável para o caso concreto que a doutora Amanda Lobo fez, disponibilizou para mim e eu repasso para todo mundo que me pede. Então, quem quiser é só mencionar que eu repasso esse texto. A gente consegue fazer o histórico do caso, quanto tempo que ela está casada, o que aconteceu, o que tem de prova, se tem testemunha, qual medida protetiva que precisa para aquele caso. Eu percebo que é um caso que vai precisar acionar a Polícia Civil, naquele do artigo 11 da Lei Maria da Penha, você já coloca lá também. A polícia vai ter que acompanhar a vítima para retirar as coisas, mandar para um abrigo, isso já ajuda a assistência social também, porque tem localidades que vincula a remessa para o abrigo com o BO. Então, nisso tudo, a gente pode auxiliar a vítima. E se a vítima não tem condições de copiar e colar, se ela autorizar expressamente que a gente faça isso por ela, a gente pode fazer esse BO para ela. Mas desde que ela autorize expressamente, porque a gente está para ajudar ela, para orientar, para ajudar ela a sair desse ciclo, não para ela forçá-la a fazer nada, porque ela tem o momento dela. Então, a gente vai dar aquela orientação, vai passar as questões do BO. Defensoria Pública. Não é todo lugar que tem Defensoria Pública. Onde que eu descubro isso? Link oficial da Defensoria Pública do Estado. Se não tem Defensoria Pública, pode ter um convênio com a OAB. Não tem convênio, pode ser um advogado da prefeitura que vai assumir isso. E como é que eu sei isso se não tem lá no site da Defensoria? Eu ligo no fórum, eu pergunto, eu falo, oi, tudo bom? Aqui é a Elvete, eu sou advogada, eu estou ajudando um caso da Justiceira. Como é que funciona aí para o acesso à Defensoria Pública? É um advogado ativo, encaminha para a prefeitura? Tudo isso a gente consegue fazer. Isso para a gente é simples. Às vezes a gente acha que não está nem ajudando, mas para a vítima que não está conseguindo nem pensar direito onde ela guardou o chinelo dela da última vez por causa da tensão, a situação, e ser leiga, é muito o que a gente está fazendo. Ministério Público também tem casos, apesar de a gente já ter esse fluxo de encaminhamento de todos os casos para o CNMP e os urgentes a gente faz esse adiantamento de fluxo, às vezes é um caso que ela já foi na civil, já deu tudo, não está indo, é melhor ela ir direto no Ministério Público. Ministério Público também, todos os estados têm o site lá, Ministério Público São Paulo, Google aparece. Outra questão também, que eu acho isso muito válido, e eu sou tecnológica, às vezes pode ter uma vítima que também tem essa facilidade. Então, eu acho que os aplicativos que tem à disposição hoje também são fáceis. Aí vocês vão percebendo se ela tem facilidade ou não, porque não adianta a gente oferecer um aplicativo, orientar o aplicativo, ela não saber usar, ou não tem internet, ou não tem o GPS ligado no celular. Então, tem o aplicativo Juntas, que até no estado de São Paulo tem alguns juízes que orientam também a vítima da medida protetiva a baixar esse aplicativo. O aplicativo Juntas, ela consegue cadastrar uma rede de apoio particular dela.
Então, ela coloca uma amiga de confiança, um parente, alguma coisa assim que ela pode acionar pelo aplicativo, já dispara essa mensagem de socorro para essas pessoas. Não exclui acionamento de polícia, mas é um plus. São Paulo também tem um aplicativo SOS Mulher. E as mulheres que têm medida protetiva, ela pode cadastrar nesse aplicativo e ela acionando o aplicativo, o Copom remete aquela ocorrência para o topo da lista da PM. Isso daí quem me contou foi uma prima minha que é PM e ela me contou isso. Uma vez eu perguntei para ela se funcionava mesmo. Então, é óbvio, se ela não tem, eu repito, se a pessoa não tem facilidade com isso, não tem rede, não tem nada, 190, não exclui o 90. Aqui em Minas tem um aplicativo que chama MG Mulher. Nesse aplicativo aqui consegue vincular essa rede de apoio dela e ela também consegue ver quais são os equipamentos de delegacia e promotoria que tem perto dela. Pelo GPS dela já fala qual que é o mais próximo, o serviço mais próximo. Outros estados também devem ter esses aplicativos aí. Tudo no Google a gente descobre hoje em dia. Então, tem um outro também que vincula as redes, né? Locais de proteção para mulheres, de serviços, etc. Apesar de não ser diretamente ligado à nossa atuação, para mim toda a cultura é válida. Então, tem um site desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Social que chama MOT. Nesse aplicativo, nesse site, você consegue ver na cidade o que tem. O que tem de conselho tutelar, o que tem de UBS, o que tem de CRAS, CREAS, centro de referenciamento, tudo isso. É uma parte da assistência social, mas isso é vinculado tudo, é a multidisciplinaridade e é válido a gente como advogada saber o que existe lá no lugar e o que faz cada um. Até que é muito interessante, tem as outras formações, as outras áreas aqui, para a gente ter esse conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento quando eu entrei aqui. E isso foi muito válido para a minha atuação profissional também. Voltando para o atendimento, né? No grupo lá de atendimento, no finalzinho tem as devolutivas. A devolutiva, o que é isso? É aquele formularinho do Google que vem o link lá em cima, naquelas primeiras mensagens, quando abre o grupo que as meninas do encaminhamento mandam para a gente. Tem agora o link de formulário da voluntária que atende, né? Porque quem faz os atendimentos com as vítimas são as técnicas voluntárias, né? A assistente social, a advogada, a rede de acolhimento e a psicóloga. A liderança local vai dar aquele suporte no grupo. E a liderança nacional, que também somos voluntários, eu sou uma advogada voluntária, estou como liderança nacional. Eu dou suporte para a advogada. Eu não vou entrar em contato com a vítima. Então, na devolutiva, a voluntária vai escrever para a gente um breve relato. Ela conversou com a vítima contou alguma coisa que complementasse o relato escrito dela lá naquele PDF, ou que esclarecesse aquele relato. Então, ela coloca isso lá na devolutiva. E ela também coloca o que ela orientou a vítima a fazer. Por que isso? Porque vai ficar no arquivo. A vítima pode voltar a procurar o projeto. Isso é o que está acontecendo. Eu já recebi só essa semana umas 2 ou 3 vítimas que já tinham sido atendidas anteriormente. E quando a gente puxa a devolutiva, a gente consegue ter o histórico do que aconteceu. A gente sabe o que aconteceu com a vítima já, porque a primeira advogada lá atendeu e contou. Então, a gente evita revitimizar, porque ela vai estar no segundo atendimento e ter que contar tudo de novo o que aconteceu e o que está acontecendo. E também a gente sabe, a gente tem uma ideia do que ela foi orientada e por que ela voltou. Se lá naquela primeira orientação estava que ela tinha que procurar a defensoria, por que não deu certo alguma coisa na defensoria? Então, eu já sei que eu tenho que dar um meio de campo para ela na defensoria. Não aconteceu alguma coisa lá na polícia que não deu certo, sabe? A gente consegue ter esse histórico. Então, a devolutiva é muito importante, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai estar aqui no projeto, a gente é voluntária, tudo muda. Então, a gente tem que pensar na vítima. A devolutiva é pensando na vítima, para o projeto poder ter o histórico de tudo o que aconteceu com ela.
E por fim, eu queria falar sobre os grupos, né? Os tipos de grupos que a gente tem. Tem esse grupo de atendimento, que é o do encaminhamento, que vem com PDF, vem as orientações gerais, vem um fluxograma do como é que funciona o grupo, tá o link de quem são as voluntárias, quem são as líderes, tudo bonitinho explicado lá no começo. Esses grupos de WhatsApp, a gente pede que quem esteja atendendo, assim que receber esse grupo, dá um feedback, fala, ok, vou conseguir, não vai dar para eu assumir, para a gente poder dar vazão no grupo e não ficar truncado, nem começar o atendimento e parar depois. E esse grupo de WhatsApp, agora, as meninas do encaminhamento estão colocando no grupo geral do jurídico, que tem todas as voluntárias, uns links com um grupo que é para a própria voluntária entrar falando que, eu estou disponível para um atendimento nesse momento. Então, ela entra naquele grupo e as meninas conseguem puxar e colocar no grupo específico de atendimento, para evitar isso mesmo. Porque se você está entrando naquele grupo voluntariamente, falando que você está disponível, a gente, e principalmente a vítima, porque a vítima está esperando um contato lá na outra ponta. Então, a gente está entendendo que você tem a disponibilidade e que você vai assumir. E esses grupos gerais, que hoje eu acho que a Clice, a Giovana, não sei se ela está aí, mas acho que vocês podem até confirmar que a gente tem 4 ou 5 grupos gerais, né, de voluntários do jurídico. Esses grupos, eles servem para a gente ter uma troca de informação sobre o projeto e as meninas vão lançar lá, tem live, tem capacitação, tem algum manual, algum relatório, tudo elas vão colocar lá para a gente. É um grupo sobre o projeto. Se você tem alguma dúvida específica de um caso, questione a sua liderança do caso, porque ela já está meio por dentro do que está acontecendo e também para preservar o sigilo do caso, porque o PDF, só vocês vão saber o que está acontecendo lá. E qualquer outro conversa ou dado pode acabar tumultuando o grupo e perder uma informação boa, oficial, que esteja lá dentro. Então, é muito importante a gente respeitar qual que é o objetivo desses grupos. Bom, a minha parte era isso. Quero agradecer a disponibilidade de todas as advogadas. Falar que eu continuo à disposição. Quando vocês precisarem, podem me chamar. Se eu demorar a responder no grupo, pode continuar me cutucando no particular. Mas eu estou aí junto sempre. Só para complementar a fala da Elvete, já passo para a Marina Ganzaroli, que nós temos as líderes locais. Eu já vi algumas aqui, mas vou cumprimentá-las todas em nome da doutora Catarina, da Bahia, em que também podem ser acionadas e tem a Clice fez várias cartilhas de locais em que há os serviços, em que conseguimos buscar esses contatos, porque o atendimento é remoto, então muitas vezes uma voluntária de Rio Grande do Sul atende uma vítima da Bahia, mas isso não é um impeditivo, considerando que nós temos as líderes locais, elas estão sempre nos grupos e articulam a rede local e sabem o que há de melhor naquela localidade. Acredito que já tenhamos líderes locais em todos os estados, há estados que há mais de uma líder local, como na Bahia, maravilhosamente temos uma equipe muito competente, que são 5 ou 6 líderes locais, e acho importante também enaltecê-las, que elas são aí os nossos pontos de apoio estaduais. Bom, Marina Ganzaroli, é com você. Boa noite a todas, é um prazer e uma honra estar aqui, é um prazer fazer parte desse projeto. Meu nome é Marina Ganzaroli. Clice, pedi só para você parar de compartilhar a tela, que eu vou fazer uma projeção aqui, aí se você puder me fazer de co-host para eu poder... acho que nem precisa, eu consigo compartilhar aqui, perfeito. Bom, eu sou a idealizadora do Me Too Brasil, projeto que não seria possível sem a parceria com os Justiceiras. O que é o Me Too Brasil? O Me Too Brasil nada mais é do que um caminho para o projeto Justiceiras. Quando você entra no site do Me Too Brasil, o silêncio acabou, você não está sozinha, como podemos te ajudar? Tanto o Me Ajude, em que você vem aqui para pedir ajuda,
e abre a página das possibilidades de ajuda. Quando ela vem aqui, sofri um abuso, quero denunciar e preciso de apoio, ela vai direto para o formulário do Justiceiras. A mesma coisa a página de voluntários. Então, também basicamente uma landing page, né? Uma página ali basicamente de pouso. Então, me interessei pelo Me Too Brasil, o silêncio acabou, estou aqui na página, vi a doutora Gabriela, a missão do Me Too Brasil, eu quero ajudar. Começar agora, todos os links também levam ao formulário de voluntárias dos Justiceiras. Então, o Me Too Brasil nada mais é do que uma plataforma de denúncias dos Justiceiras voltada para o assédio sexual. Então, a gente faz uma comunicação, uma campanha, uma conscientização específica para esse tipo de violência que tem as suas especificidades, que são semelhantes a algumas das violências domésticas e outras não. A violência sexual tem especificidades importantes, a gente vai passar por algumas delas hoje aqui. Então, o Me Too Brasil nada mais é do que um caminho específico da violência sexual para que vítimas e sobreviventes cheguem aos Justiceiras e possam ter acesso a esse apoio maravilhoso que cada uma de vocês vem desenvolvendo. Sobre a segurança digital, queria só observar que aqui no site, todo lugar que você anda no site, tem essa saída de emergência aqui em cima, né? Preciso sair dessa página agora. A mulher clica ali e vai direto para uma página do Google. Então, eu estou aqui fazendo a denúncia, o agressor entra, eu posso sair rapidamente da página apenas com um clique. Isso só para, mostrar um pouquinho para vocês da interface de como as vítimas do Me Too ou que chegam nas redes do Me Too vão para os Justiceiras, né? Como que elas alcançam o atendimento que vocês prestam por meio dos Justiceiras, chegando via Justiceiras ou chegando via Me Too. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre alguns aspectos importantes da violência sexual que são relevantes para o nosso atendimento jurídico. Eu, pessoalmente, além de ser uma das idealizadoras do Me Too Brasil, atendo voluntariamente vítimas e sobreviventes de violência doméstica e violência sexual há 13 anos, desde a graduação que eu fiz aqui na Universidade de São Paulo, onde fiz mestrado e atualmente doutorado também nesta área. A inspiração do Me Too Brasil, obviamente, veio do Me Too Estados Unidos, é um movimento para romper o silêncio e amplificar a voz das mulheres, que foi fundado por Tarana Burke e ganhou visibilidade com as atrizes hollywoodianas, que levaram a cabo casos, dos quais a gente tem protocolos específicos que são casos com poder, com hierarquia, com influência, como era o caso do Harvey Weinstein, esse produtor de Hollywood que tinha ali mais de não sei quantos Oscars, era altamente premiado, poderoso, influente e foi derrubado graças ao movimento Me Too nos Estados Unidos e ao Time's Up. Nesses 13 anos em que eu venho trabalhando diretamente com violência sexual, uma das coisas que a gente percebe, e essa isso é algo que é observável estatisticamente falando, A gente está falando, eu também sou pesquisadora, a gente está falando de ciência baseada em evidências, não é só achismo, é estatística. Não à toa, nos Estados Unidos, os agressores sexuais, eles são chamados de predadores sexuais. Por que essa nomenclatura? Porque a violência sexual, ela tem uma característica intrínseca da reincidência. Então, esse predador sexual, toda vez que ele tiver uma oportunidade, ele vai cometer a conduta criminosa novamente. Quando a gente está falando de perfis de agressores, e obviamente as meninas da psicologia manjam disso muito mais, entendem disso muito mais do que eu, mas é importante a gente ter um pouco de noção básica para nortear o nosso atendimento jurídico, que o agressor sexual, o pedófilo, ele tem um perfil de agressor diferente do agressor da esposa. Assim como o agressor no ambiente de trabalho pode ter um perfil diferente. E uma das coisas que é muito importante a gente pensar é que existem muitos mitos em torno da violência sexual, assim como existe em torno da violência doméstica. Mas os da violência doméstica, ao longo desses anos todos de Lei Maria da Penha,
a gente já conseguiu desconstituir muitos deles, né? Hoje em dia, ninguém mais defende que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas quando a gente vai falar de violência sexual, apesar da gente repetir nas redes que a culpa não é da vítima, quando essa mulher chega na delegacia, infelizmente, ela vai ser perguntada o que ela estava fazendo, se ela tinha bebido ou não, que roupa ela estava usando, né? Perguntas que não são feitas, por exemplo, nos crimes patrimoniais, né? Em outros tipos de crimes. Então, muito rapidamente, passando por um breve contexto do Brasil, né? No último relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente teve em 2018 o maior registro de violência sexual já né, de notificações. Isso a gente não está nem falando do que não é notificado, da subnotificação. A maioria deles tem apenas um autor, a maioria deles, o autor é do sexo masculino, mais de 80% a vítima é do sexo feminino. E aí, o que mais nos chama atenção sobre a violência sexual no Brasil é que 50% da violência sexual no Brasil é cometida contra meninas de até 13 anos e 70% contra meninas de até 17 anos. Então, quando a gente está falando de estupro, e a gente tem aquela imagem, né, do estupro, do estuprador, o cara que ele vai pegar a mulher e jogar num beco, num terreno baldio, ou então que o pedófilo é aquele cara que fica, como mostram nos filmes, né, numa vanzinha, numa Kombi branca, no parquinho, com um boné, vestido de preto, observando as crianças. E esses mitos são péssimos, porque, na verdade, o pedófilo não tem essa cara. Assim como o estuprador também não tem, né? O estupro de terreno baldio, de beco, ele não bate 5% no Brasil. Né? Da mesma forma, esse pedófilo não pega a criança no parquinho. Esse pedófilo está dentro de casa. O lugar mais perigoso para as mulheres é dentro de casa, inclusive para violência sexual. Então, o que a gente sabe sobre esse crime? A gente sabe onde ele acontece, dentro do lar, na maioria das vezes. A gente sabe quem é a vítima, são menores de 13 anos ou menores de 17 meninas. E a gente sabe quem é o agressor. É um pai, é um padrasto, é um tio, é um irmão, é um primo, um avô, um vizinho, um colega da família que frequenta aquela residência. A gente tem algumas estatísticas que mostram um pouco dos reflexos da violência sexual no Brasil. A gente tem 500 mil de estupros por ano, a estimativa que é feita a partir da projeção da subnotificação. Nós somos o 4º país do mundo em casamento infantil, o que significa evasão escolar, gravidez precoce, abusos e mais violências. Né? Então, aí as estatísticas da Plan International. A Plan International é uma organização de enfrentamento à violência sexual que é incrível. Elas trazem vários dados importantes sobre a violência sexual no Brasil. Desde 2018, a gente tem uma tipificação específica, uma qualificadora, né? Um motivo de aumento de pena para o estupro corretivo, aquele estupro que é cometido contra as mulheres lésbicas com a intenção de corrigir um comportamento sexual. Então, essa qualificadora entra com a lei da importunação sexual em 2018. Lei essa que altera, né, na verdade, quase que esvazia um pouco o tipo penal de estupro, que tinha ficado muito grave com a alteração de 2009. Em 2009, a gente altera o tipo de estupro no Brasil. Anteriormente, a gente tinha estupro e atentado violento ao pudor, sendo estupro a única possibilidade de havendo penetração vaginal. Então, o estupro cometido, por exemplo, contra um menino não era considerado estupro do ponto de vista do Código Criminal, que era um absurdo, né? Era atentado violento ao pudor. Isso foi corrigido em 2009, ampliando o tipo penal de estupro para abarcar as condutas que não incluem apenas e exclusivamente a penetração, né? Hoje, o estupro abarca a masturbação, o sexo oral, o sexo vaginal, o sexo anal, o toque, o beijo forçado, o puxão de cabelo, tudo isso já foi enquadrado como estupro no Brasil desde 2009. Com a alteração de 2018, como o crime realmente é muito grave, né, de 6 a 8 anos de prisão,
muitos juízes acabavam não aplicando o estupro para condutas que eles consideravam menos graves, como, por exemplo, a questão da ejaculação no ônibus, que é uma conduta que não dava para enquadrar em importunação ofensiva ao pudor, que era uma contravenção penal, né? E foi enquadrado. Na verdade, deveria ter sido enquadrado à época enquanto estupro, né? Porém, entretanto, todavia, o estupro é uma conduta muito grave e os juízes acabavam não aplicando. Então, a gente deu um passinho para trás em 2018 com a tipificação da importunação sexual para abarcar essas condutas menos graves, né, de constrangimento com fins libidinosos, né, com fins de... Né, a característica comum de todas as violências sexuais é a ausência do consentimento. Né? Não importa em que momento o consentimento foi, se ele não foi dado, se ele foi retirado, eu iniciei o ato sexual e depois não quis mais, não importa. Se houve ausência de consentimento, é uma violência sexual. E aí, a importunação sexual, ela veio precisamente para abarcar essas condutas menos graves, que não estavam sendo colocadas no tipo de estupro e, portanto, estavam caindo ali em contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Acabou a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor e passamos a ter o crime de importunação sexual. Então, essas condutas de puxão de cabelo, beijo forçado, toque, agora, né, antes era estupro desde 2009, agora elas estão sendo mais enquadradas em importunação sexual mesmo. Lembrando que tempo que eu tenho? Já passei, né? 3 minutos, 4 minutos. É que é tanta coisa, gente. É que você fala tão bem que nem parece, mas vai. Eu vou tentar... Me apita aqui, faz uma mãozinha. Uma das coisas mais importantes, gente, quando a gente está atendendo vítimas de violência sexual, são 3 os nossos princípios, né? O primeiro princípio, a centralização da vítima. É a vítima que dá o passo do processo. Às vezes ela já está pronta para denúncia, às vezes ela ainda não está. Falar sobre a violência sexual é o primeiro passo de um longo processo de cura e de cicatrização que não se resume em um evento único. É um processo. E romper o silêncio é o primeiro passo. Até ela estar empoderada dos direitos dela, né? Lembrando que ela não deve, ela não tem que fazer nada. Ela foi estuprada, ela foi vítima de violência. Ela pode. A gente está aqui para dizer para ela quais os caminhos que ela tem direito a seguir. Como a lei ampara a situação de violência, de trauma que ela sofreu, para que ela, empoderada dos direitos dela, escolha o que ela quer fazer. Assim, a gente tem uma vítima colaborativa ao longo do processo. Neutralidade, equidade e o mais importante, a informação sobre o trauma. Eu vou falar sobre isso muito rapidamente, porque isso é uma questão da psicologia, mas quando a gente está falando de violência sexual, é importante a gente ter um mínimo de noção de como a neurobiologia do trauma funciona, porque isso vai afetar o relato da vítima. Não existe vítima colaborativa de violência sexual. Ela não vai entrar na delegacia e vai dizer: o cara me estuprou assim, assim, assado, ele me amarrou assim, assim, assado, ele me penetrou assim, tal hora, o nome dele é tal, o endereço é tal. Esse relato, ele vai ser contraditório, ele vai ser não conciso, ele não vai ser linear, ele vai ter buracos. E por que ele vai ter buracos? E por que ele vai ser não linear? E por que ele vai ser contraditório? Porque numa situação de trauma, o nosso cérebro, a parte que raciocina e que guarda as memórias, ela para de funcionar. E a gente só o cérebro reptiliano que funciona, que é aquilo que responde pela respiração, pela excitação, né, pelo batimento cardíaco. Então, muitas vezes as vítimas têm reações que são absolutamente não esperadas. E a mais comum delas é o congelar. Por que você não gritou? Por que você não correu? Por que você não reagiu? E, estatisticamente falando, o esperado, seja uma criança, uma adolescente ou uma mulher adulta, forte, empoderada, é congelar. É absolutamente ficar congelada, né? Então, é importante a gente entender um pouco de como o trauma funciona para a gente saber que, às vezes, a memória vai ser flashes, luzes, sons. A gente vai acessar esses fatos cada vez mais, assim, aos poucos. E aí, realmente, concluindo, do ponto de vista jurídico, é sempre importante lembrar
que a violência sexual pode ter desdobramentos não só criminais, mas também cíveis, trabalhistas e administrativos. Cíveis, indenização por danos morais e materiais, seja dessa empresa que permitiu que isso acontecesse ou não deu atenção à minha denúncia, a essa escola, ou diretamente o agressor. Trabalhista, a mesma coisa, o assédio no ambiente de trabalho. Administrativa, é um médico, é um advogado, é um psicólogo. Tem uma denúncia que a gente pode fazer no órgão de categoria para que ele perca o registro dele e não possa continuar praticando o assédio em outras pessoas, em outras crianças. O assédio, o tipo penal do assédio sexual, ele só funciona para o ambiente de trabalho e quando tem relação de hierarquia. O assédio sexual horizontal, ele não está abarcado no Código Penal, mas ele é passível de indenização por danos morais e materiais. O estupro, né, que vocês já conhecem, o coletivo e o corretivo, que entraram aí com a alteração de 2018, e por fim, né, é sempre importante lembrar da lei do minuto seguinte, né, a lei que traz o protocolo de atendimento obrigatório às vítimas de violência sexual, tem que ter acesso à pílula do dia seguinte, tem que ter acesso ao coquetel antirretroviral e tem que ter a possibilidade de conservar eventual material biológico que ainda esteja no canal vaginal desta mulher. O SUS tem obrigação de conservar este material biológico. A importunação sexual, as contravenções penais que são menores, como exposição de genitais ou masturbação em público, que entra em ato obsceno, violação sexual mediante fraude e outras, mas aí realmente eu encerro, não vou falar nada disso, lembrando que não seremos livres enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes delas sejam diferentes das minhas. Eu queria agradecer muito, pedir desculpas aí por estourar alguns minutinhos, dizer que eu sigo à disposição para esclarecimentos sobre protocolos de atendimento à violência sexual e, mais uma vez, agradecer e dizer da honra e do orgulho em ser acolhida por essa família maravilhosa que são as justiceiras. É um prazer para o Me Too Brasil nascer já ao lado dessa irmã e nessa sororidade com o projeto das justiceiras. Obrigada, meninas. Obrigada, amiga. Eu fico a noite inteira te ouvindo falar, né? Acho que todas aqui. Então, obrigada por fazer parte, por nos incluir aí nessa parceria. Eu faço parte também do Me Too com muita honra e aprendo todos os dias do seu lado. E o Me Too veio para amplificar a voz dessas mulheres, das justiceiras. Conte sempre comigo. Você sempre dá uma aula e é um verdadeiro presente para todas nós. Um beijo. E doutora Carla Araújo agora vai falar. Boa noite a todas. Sou Carla Araújo, procuradora de Justiça aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. Vou pedir para a Clícia só descompartilhar a tela, que eu só vou falar de 2 assuntos, então eu prefiro falar olhando para vocês e vocês me vendo. Bom, primeiro eu queria conversar com vocês sobre alienação parental, que é um termo muito comum informalmente, usado muitas vezes de forma equivocada. A alienação parental, ela existe em algumas formas. Primeiro, ela pode ser praticada pelo pai ou pela mãe ou pelos avós. Eu vou falar aqui sobre a perspectiva da mulher. É lógico que o que eu falar serve também ao contrário. Só que as justiceiras atendem mulher, então todos os meus exemplos vão ser direcionados sobre a perspectiva de uma mulher que procura os justiceiros. Então, existem algumas formas de praticar alienação parental. A gente tem uma lei, que é a Lei 12.318, que cuida dessa temática da alienação parental. Uma das formas mais comuns do alienador, o homem, o pai, praticar alienação parental é desqualificando aquela mulher como mãe. E como ele faz isso? Dizendo, por exemplo, para a criança ou para o adolescente, dizendo para os seus filhos: a sua mãe não sabe fazer nada direito, a sua mãe não cuida de você, a sua mãe dá mais atenção ao trabalho, não dá atenção para a família, a sua mãe viaja muito, a sua mãe prefere as amigas do que ficar em casa, a sua mãe não sabe fazer o dever de casa com você porque ela não tem instrução. Muitas vezes, a mãe ela é tão desqualificada ao longo do tempo que o simples fato do pai falar para os filhos: você é igual à sua mãe, isso já é uma ofensa. E por que a criança já recebe isso como uma ofensa? Porque ele ouviu, às vezes, você é igual à família da sua mãe.
porque ela ouviu durante muito tempo que aquela família da mãe é de preguiçosos, ou é de pessoas que não têm instrução, de pessoas burras, pessoas que não fazem nada direito, pessoas envolvidas, às vezes, com algum problema da justiça. Então, o fato de falar, você é igual a sua mãe, igual a família da mãe, o pai, de fato, está ofendendo aquela criança, aquele adolescente, desqualificando ali ele, como ele faz o tempo todo com a mãe daquela criança. Além disso, também, quando o pai ele não dá as informações sobre a criança, informações pessoais como de escola, informações de saúde, informações que é devido ali à responsabilidade, ao direito parental, isso também é considerado alienação parental. Mudar de residência sem informar endereço, ou dificultar o acesso, e são todas formas de dificultar o contato da criança com o genitor, o exercício regular, omitir informações. Vocês olhando na lei da alienação parental, tem todas essas informações. E a lei da alienação parental, ela prevê algumas medidas coercitivas para que essa alienação cesse. Isso não quer dizer e não tem nenhuma ligação com guarda compartilhada. Muitas vezes é confundido a lei da alienação parental com a guarda compartilhada. Não, essas medidas coercitivas vão desde afastamento, uma advertência, às vezes um afastamento momentâneo ali daquele genitor, do pai que está alienando a criança, o alienante da criança, e outras medidas podem ser feitas para cessar, porque a alienação parental ela causa prejuízo para a saúde, para o desenvolvimento psíquico daquela criança. Muitas crianças chegam a adoecer fisicamente, às vezes tem erupção na pele, problemas de saúde, em virtude desse trauma psicológico que ela vai sofrendo aí ao longo do seu desenvolvimento infantil com essa alienação parental. E aí, falando uma coisa muito importante em relação que eu tenho, e comecei a estudar muito alienação parental depois que vim trabalhar aqui como voluntária dos Justiceiros, algumas vezes me perguntaram o seguinte, a mulher vem com a seguinte indagação. Se eu falo para os meus filhos, ali, é lógico que na linguagem adequada, se é uma criança, se é um adolescente, mas se eu falar que eu sofro violência doméstica, se eu contar a verdade do que acontece, veja bem, eu estou falando contar a verdade, não é imputar falsamente, isso é alienação parental, inventar uma história. Mas se eu contar aquilo que eu sofro, será que eu vou ser acusada de alienação parental? Não. É direito da mulher, é direito da criança, é direito da família saber o que está acontecendo. Se o pai ele pratica uma violência sexual, uma violência patrimonial e todas essas que a Luciana já falou aqui, uma violência psicológica, se a criança já vê isso dentro de casa, ela já sabe o que acontece. Então, aquela mãe que é mulher, ou ex-companheira, enfim, que tem um filho com aquele agressor e ela conta para aquela criança, ela narra o que ela sofre, ela não está praticando alienação parental. Isso já foi decidido em inúmeros julgados, é um entendimento que nós temos majoritário. Mas eu sei de um caso, mas a gente sabe de muitos casos, mas que podem acontecer. Mas o entendimento é que aquela mulher que fala, que conta a violência que ela sofre, ela não está sujeita ali às medidas coercitivas da lei da alienação parental. E só aqui para a gente situar um pouquinho em relação à guarda compartilhada, que às vezes eu também recebo algumas dúvidas de vocês voluntárias sobre isso, a guarda compartilhada é o exercício do poder familiar. Não está relacionada com a vivência, com a moradia, com a coabitação. Não necessariamente, às vezes a mulher que nos procura, ela tem muita dúvida. Às vezes o próprio agressor, ele ameaça, né? Eu vou tirar os filhos de vocês, eu vou querer a guarda compartilhada, eu vou ficar com as crianças. Guarda compartilhada não é isso. Não é aquela divisão de necessariamente a criança morar segunda e terça com a mãe, quarta e quinta com o pai, sexta, sábado, domingos alternados. Pode ser assim, mas não necessariamente assim. Pode ser uma semana com um, uma semana com o outro. Pode ficar de segunda a sexta com a mãe, sábado, domingo com o pai. Aí é o que vai ser melhor para aquela família. Não tem uma regra fixa para isso. Também não quer dizer aquelas atividades diárias, dividir necessariamente, você leva para a escola e eu busco da escola, você leva para o inglês e eu busco do balé. Não necessariamente é isso. É decidir sobre a vida da criança. Como, por exemplo, ela vai estudar numa escola religiosa, ela vai estudar numa escola bilíngue, ela vai praticar que tipo de esporte,
diante de uma situação de saúde, qual procedimento vai ser adotado, se tem vários procedimentos médicos possíveis. Isso é o exercício do poder familiar. Essa é a ligação com a guarda compartilhada, que ambos os genitores, pai e mãe, possam decidir sobre a vida daquela criança. Essas são as observações que eu tinha para fazer com vocês, um pouquinho de direito de família, embora a minha área seja basicamente a área criminal. E lembrando, por fim, a gente tem que ter muito cuidado para não, sem querer, é óbvio que ninguém estaria aqui para isso, fazer uma captação de clientes, né? O Justiceira, ele funciona, nós, vocês advogadas, né? Eu não sou advogada, mas como uma orientação. Não é para propor uma ação, um recurso. A gente vai ajudar, auxiliar a mulher, a gente vai indicar a Defensoria Pública, vai indicar um serviço, um escritório de uma faculdade, um serviço de atendimento gratuito de advocacia, mas nós não podemos exercer a advocacia, senão estaríamos incorrendo aí no Código de Ética, o que não é, a gente não pode deixar que isso ocorra sob pena aí da gente macular o projeto que todas nós fazemos e temos muito orgulho de participar. Muito obrigada. Estou aqui à disposição de vocês para mais perguntas depois. O meu WhatsApp está em todos os cartazes e todas as coisas, vocês podem me ligar à vontade. Obrigada, doutora Carla, e vamos mulherar, né? É Sim. sempre um aprendizado estar ao seu lado, ter uma trajetória ímpar e brilhante. Aí, lembrando realmente que as justiceiras, nós só prestamos a orientação e, como a Gabi fala, somos o pronto-socorro emergencial e abrimos as portas do sistema de saúde, sistema de justiça, sistema de segurança pública para as vítimas. Obrigada, doutora Carla. Agora, passo a palavra para a nossa doutora Sueli, que é ainda a nossa mentora em todos os casos. Doutora Sueli, é com você. Obrigada, viu? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Falo. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente, falando do projeto, falando das possibilidades, das diversas possibilidades do projeto. O horário está bem adiantado, né? Então eu vou falar muito rapidamente do ciclo da violência, que a gente encontra isso diariamente nos atendimentos. Antes vou deixar um beijo para a Ganza, maravilhosa. Tem todo o meu carinho, meu respeito e minha admiração, Ganza. É um prazer ter você aqui com a gente no projeto Justiceiras. Como vocês sabem, eu estou concorrendo a vereadora aqui em Taboão da Serra, então eu estou com meus dias muito tomados por conta disso, né? Eu cheguei agora à tarde, bem atrasada, porque eu estava numa reunião com o grupo. Peço desculpas pelo atraso. Eu vou falar mais da minha vivência no atendimento às mulheres em situação de violência, né? Do que eu atendia dentro do meu consultório, lá na coordenadoria. E também vou falar algumas coisas complementando a Elvétia, que existem outros mecanismos também da mulher pedir ajuda que não são necessariamente o 180, o 90, né, o 153 da GCM. Nós temos dentro do... Deixa eu pegar aqui que eu fiz uma anotação. Nós temos dentro da Secretaria de Direitos Humanos um aplicativo que se chama Direitos Humanos Brasil, que a mulher também ela pode fazer as suas denúncias lá. Temos também a Vara de Violência Doméstica, os juizados de violência domésticas, as coordenadorias dos direitos da mulher, ou dependendo do município tem outro nome, mas são centros de referência de atendimento à mulher em situação de violência. Os núcleos de gênero do Ministério Público e o Conselho Nacional também do Ministério Público, que também as mulheres podem fazer denúncias quando elas não estão conseguindo respaldo com a delegacia. Então, a gente tem que pensar que nós temos vários mecanismos para ajudar essas mulheres, que não necessariamente, que a gente fica muito focada em delegacia de defesa da mulher, né? Mas nós temos um leque bem amplo que nós podemos buscar ajuda.
e colocar o município sempre para trabalhar. O município precisa trabalhar e a gente tem que cobrar dos municípios que eles pratiquem políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, né? A gente tem que cobrar. Se não tem uma coordenadoria no município, que o CREAS funcione no atendimento à mulher em situação de violência. Com relação ao ciclo de violência, o ciclo de violência, ele se dá por 3 fases, né? É a fase inicial das agressões, que é muito subliminar, que as mulheres acabam não percebendo que elas estão numa situação de violência, porque as agressões, elas se misturam com cuidados, com olhar de cuidado, ele gosta de mim, ele não fez isso pensando em me machucar, e ele começa a controlar a vida da mulher e ela não percebe, afasta ela dos amigos, afasta da família, né? Ele acaba isolando essa mulher e ela não percebe que ela está isolada. Quando ela vai perceber, já é bem tarde, porque muitos já se afastaram e ela acaba perdendo aquele rol de amigos que são o rol de proteção dela, né? Então, a violência, ela começa muito subliminar, ela parte com uma agressão mais severa, né? Chutes, espancamentos, né? Quebra de objetos pessoais, às vezes uma agressão que pode levar uma internação, uma cirurgia. Eu vi a Carla esses dias, a doutora Carla Góes, fazendo cirurgia plástica numa mulher em situação de violência. E aí, quando ele explode, quando ele entra naquele calor de agressividade, que pode colocar a vida da mulher em risco, ele dá uma parada, ele dá uma amenizada, e aí ele volta a tratar ela bem, com carinho, né? Como a Gabi sempre fala, traz flores, traz sapato, para reconquistar a mulher e impedir que ela busque ajuda. E ela volta novamente para o ciclo da violência. Então, o ciclo da violência da mulher, ela demora de 7 a 9 anos para ser rompido. É muito difícil para a mulher se desligar do agressor. Tem vários fatores que determinam a ligação dessa mulher a esse homem, né? Vínculos afetivos, vínculos financeiros, os filhos, a família que não acolhe novamente essa mulher. Vocês que estão nos grupos aí, comandando, né? Vocês sabem as dificuldades que essa mulher tem para ir. Então, vocês percebem agora nos atendimentos de vocês o quão prejudicial é o julgamento para essa ruptura de ciclo de violência. Então, cada vez que eu converso com vocês, que eu converso e que eu dou palestras, eu peço muito para a gente tomar cuidado nos julgamentos, né? Porque a ruptura do ciclo é muito... Ô, mãe, esconde na sua cabine, que eu acho que alguma hora alguém vai pegar. O que é isso aqui? Opa, tem alguém com fome aí, né? Então, a gente tem que deixar de lado o julgamento, ter empatia com essa mulher em situação de violência, não desistir dela. Hoje, uma advogada no grupo, eu não sei nem se ela está me ouvindo, se ela estiver ouvindo, depois ela me dá um oi. E a vítima não respondeu por 3, 4 vezes e ela estava desistindo da vítima. E eu pedi para ela não desistir dessa mulher, porque é difícil para elas virem pedir ajuda. É uma coisa muito, na cabeça da mulher, é muito conflituoso isso, que ela tem que assumir que ela falhou dentro do relacionamento dela, né? Então, é uma questão aí de vergonha, de pudor, como é que eu deixei isso acontecer, isso não deveria ter acontecido, eu sou uma pessoa escolarizada, eu sou uma pessoa forte, como tudo isso aconteceu, né? Então, a mulher, ela já lida com vários traumas, e quando ela pede ajuda, é muito difícil ela manter o tratamento, o acompanhamento, depende muito da equipe técnica que está acompanhando ela, para conseguir fazer ela se livrar desse ciclo de violência. Então, o meu conselho é sempre que a gente tenha muito cuidado ao tratar com essa mulher. Eu tenho muito cuidado em falar com elas e mesmo assim, às vezes eu solto alguma coisa que desagrada, né? E a gente acaba até não incentivando ela a dar seguimento em tudo isso. Então, a questão da empatia é muito importante para a ruptura do ciclo de violência com essas mulheres. Eu acho que era isso que eu tinha que falar. Eu vou passar uns índices para vocês terem uma ideia de como a violência contra a mulher é
ela é preocupante no Brasil. E olha que eu só vou falar do índice do 180, em 2019 ele teve um aumento de 14%, em 2019, né, ele teve um aumento de 14%. Então, quando nós fizermos esse levantamento o ano que vem, a gente tem aí a questão da pandemia, então eu acho que esse índice vai chegar em torno de uns 20%, e isso, gente, é um absurdo, porque se a gente pegar 1% disso, quantas mulheres estão envolvendo, né? O ano passado foram 1.300.000 denúncias no 180, e então isso representa muitas delas que não conseguem fazer essa ruptura do ciclo de violência e muitas vêm a morrer também. Então, agradeço vocês que estão no projeto, que são corajosas, que disponibilizam o tempo de vocês, a vida de vocês, o amor de vocês. Eu vi aí vários microfones ligados e os filhos atrás cobrando alguma coisa. Então, é muita doação que a gente faz, né? Muita doação. Então, nós, né, Luciana, nós temos só gratidão por vocês estarem com a gente para segurar essa onda, né? Quando nós iniciamos o projeto há 7 meses atrás, ninguém esperava que fosse ser dessa forma, com essa amplitude, mas que bom que cresceu, porque muitas vieram. Às vezes a gente acha que está sozinha na luta, e aí nós temos muitas voluntárias. Eu até perdi a conta aí de quantas voluntárias nós temos, mas gratidão eterna a vocês. Continue cuidando das mulheres, continue salvando as famílias, porque a violência doméstica, ela desestrutura lares, né, famílias, e a gente tem aí uma obrigação social com a sociedade. Um grande beijo. Se precisarem de mim, eu estou respondendo muito. Tá muito difícil para mim responder, mas eu respondo, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, e era isso. Obrigada, doutora Sueli, sempre inspiradora. Nossa, no jurídico é a que eu mais recorro e ligo desesperada. O que a gente faz nesse caso? E eu tenho certeza que com a sua verdade, com a sua luta, você vai ter sucesso também agora nessa nova frente da política, considerando aí que somos 15% somente no Senado e minoria, né, nesses espaços de poder. E quem faz as leis para as mulheres, infelizmente, são os homens, mas nós estamos acreditando e apostando e confiando que a senhora já muda a sociedade e agora irá mudar dentro do legislativo. Muito obrigada. Agora é a Manon, que vai falar sobre os protocolos internacional que nós temos aí, e já atendemos várias vítimas, como eu já disse, no exterior e no Brasil, estrangeiras. Obrigada, Manon, e é com você. Olá, boa noite a todas. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível e objetiva na questão dos protocolos internacionais. Como vocês sabem, ou se nós que estão chegando agora, não sei se sabem, o Justiceiras, ele é uma rede, e o telefone, a ajuda é feita por WhatsApp. Então, qualquer mulher em qualquer lugar do mundo tem acesso. A gente tem recebido pedidos internacionais. Então, como a Luciana falou, já recebemos pedidos de mulheres na Turquia, na Tailândia, no Canadá, nos Estados Unidos, vários países. E isso exige um protocolo diferente. Por quê? Ao contrário dos casos que a gente recebe aqui, a gente não tem como atuar no sentido de... quando a gente recebe qualquer coisa aqui, a gente tem nosso aparato estatal que a gente já conhece. Temos a polícia, temos o Ministério Público, a gente está em casa, sim, a gente sabe para onde encaminhar, sabe a Defensoria, temos a Lei Maria da Penha. Quando é outro estado, quando é outro país, isso complica muito, porque a gente não tem como, né, entrar ali e pedir, encaminhar para uma autoridade diretamente, enfim, tem esse problema. Então, como agir? Primeiro a gente tem que entender a situação da vítima, em qual situação ela se encontra, porque a partir disso a gente vai ver quais são as melhores opções. Para isso, a gente elaborou uma cartilhazinha com algumas perguntas básicas
que eu sugiro que sejam feitas para vítimas, para a gente poder traçar a melhor estratégia para saber como auxiliar. Clícia, você tem como colocar essa cartilhazinha? Ainda não está aparecendo, eu compartilhei aqui. Peraí, Tá. deixa eu ver aqui. Tá aparecendo, gente? Tá aparecendo, mano. Tá aparecendo? É para mim que não tá. Tá, mas eu abro ela aqui do lado, não tem problema não. Então, são umas perguntas básicas que sempre quando cria um grupo de internacional, eu não sei se vocês já chegaram a pegar um grupo de internacional ou não, eu mando lá. Então, basicamente, perguntar se tem filhos com agressor, porque isso é um fator muito importante. Quando tem filho, dificulta muito, principalmente se o agressor ele é da outra nacionalidade, porque a criança também vai ser binacional e aí um retorno não é tão fácil. Se ela pretende voltar ao Brasil, a gente divide os casos internacionais em 2 casos, que é muito importante saber. Essa vítima, ela pretende voltar para o Brasil ou não? Porque se ela pretende voltar para o Brasil, a gente tem mais formas de atuar, no sentido que a gente pode ver a situação aqui e tentar já resolver juridicamente, ver o que pode ser feito para a proteção dela quando ela chegar aqui. Se ela não pretender voltar para o Brasil, aí a gente vai precisar de apoio local. Então, eu vou voltar nessa parte do apoio depois, eu vou continuar aqui essas perguntas. Outra pergunta, atualmente se ela está divorciada, se ela tem a guarda, se ela já entrou em contato com o consulado ou algum organismo internacional, para não ter uma duplicidade de pedido, ela já está com algo em curso lá e a gente manda por cima. Se houve denúncia, se tem algum processo correndo na justiça do país estrangeiro e no Brasil. É uma pergunta básica, né? Acho que para todos os casos. Se ela está em situação de risco geral, assim, muito urgente, e se ela está amparada pela legislação local. Essas questões, eu acho que são as primeiras que devem ser feitas para a gente entender ali como agir. Como eu falei, se ela não pretende voltar para o Brasil, a gente realmente precisa de um apoio local. E como que a gente sabe quem é esse apoio local? São muitos países e o pedido pode vir de um país inesperado, por exemplo, a Turquia, né? Então a gente não tem como prever com antecedência todos os protocolos para todos os países. Por isso, cada caso tem que ser analisado. E eu sempre estou nos grupos do internacional e oriento conforme o país, porque a gente faz uma pesquisa. Qual que é o nosso papel? Como o pessoal falou lá no começo. A gente é uma rede de apoio, a gente pesquisa ONG, a gente entra em contato. Eu já entrei em contato, mandei um e-mail para uma promotora nos Estados Unidos, que ia ter uma audiência e a vítima estava muito insegura. A gente não tem como saber as leis de todos os países, mas a gente consegue um contato ali que vai informar para a gente e a gente tenta acalmar ali a vítima. A situação mais complicada que eu falei antes é se ela tem um filho, porque a volta aí já não depende só dela, né? Depende de muitas coisas. Então, tem a possibilidade de sequestro internacional de criança, que é muito complicado se ela voltar com o filho sem autorização do país. Então, tem uma série de legislação que não dá para falar aqui agora também pelo tempo, mas depois eu acho legal a gente se aprofundar, que tem que prestar atenção e estudar cada caso. Gente, é por caso, não tem jeito. O que o consulado faz? O que eu posso pedir para o consulado? O consulado, muitas das respostas dos consulados a gente não pode interferir na lei local. Por quê? Tem a soberania. Então, assim, primeiro tem que ver a lei local do país. Quando são países, eu vou falar para vocês, a gente tem muito problema no Brasil, mas a nossa lei, ela é exemplar, a Lei Maria da Penha. Não são todos os países, pelo contrário. Poucos são os países que têm um aparato tão grande igual o nosso. Então, assim, tem problema? Tem problema. Mas não funciona assim em vários países. Então, a gente tem que... O consulado, ele não pode se sobrepor
ali a legislação local. Então, a gente tem que entender a legislação local, tentar auxiliar dentro disso. O mais adequado é encaminhar para algum organismo, pedir conselho para o consulado, porque eles têm lista de advogado, eles têm, geralmente o consulado tem uma lista de advogados, e encaminhar para uma pessoa que esteja lá. Daqui é muito complicado a gente entrar nessa parte jurídica, assim, de longe, porque tem a questão da soberania, a gente não pode chegar e falar, não, mas não sei, violência patrimonial, não tem jeito. E se lá não for, né? A gente não tem como. Em casos muito graves, é importante falar para o consulado, também, isso aqui se estiver em risco, uma situação, a mulher fala a língua, não fala, muitas delas estão em situação irregular, ilegal, e ficam com medo de sofrer penalidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a mulher não quer que a gente entre em contato com o consulado ou com alguma autoridade porque ela está ilegal. Então, assim, é outra coisa que a gente tem que olhar com calma, para não colocar ali a mulher numa situação que ela não deseja. Essa questão da ilegalidade, nos Estados Unidos, eu sei que não interfere em nada. A mulher que está em condição ilegal, ela pode fazer a denúncia, ela é até incentivada a fazer a denúncia e regularizar a situação dela. Então, assim, tem países que isso não tem problema, mas a gente não sabe de todos. Então, é bom dar uma análise geral. Sempre tem ONGs, associações, eu sempre procuro se tem uma que fala português, geralmente os países mais comuns, assim, Estados Unidos, Canadá, sempre tem uma que fala português. E se for um caso muito sério, saibam que se a gente tiver que demandar a justiça de lá, é por meio oficial. E o meio oficial, ele se dá de autoridade brasileira, ou seja, Ministério Público, por exemplo, autoridade central, que é o Ministério da Justiça, e autoridade estrangeira, que aí são as cartas rogatórias, são os pedidos de auxílio direto, são todo esse trâmite que passam pela via oficial. Então, são vários passos e isso acaba demorando um pouco mais, porque a gente não pode simplesmente entrar ali no outro país. Então, essas são as ideias básicas. Eu sei que são muitas informações, principalmente para quem nunca teve contato com a área internacional. Por isso que a gente fica aqui totalmente à disposição. E é isso. Essas perguntas da cartilha são essenciais para traçar e analisar cada país e cada situação, tá? Essa parte do fluxo internacional, ela é bem... Tem muita coisa para se falar. Então, eu optei hoje ficar nessa parte do procedimento, justiceiras, o que a gente pode fazer. Mas, assim, se tiverem qualquer dúvida, eu fico totalmente à disposição. Se conhecerem pessoas em outros países, se vocês tiverem amigas, primas, familiares que se interessariam em participar do projeto, que estejam em outros países, divulguem, será um prazer tê-las como voluntária, porque quanto maior a nossa rede no exterior, mais efetivo o nosso trabalho, é muito importante. Então, se conhece aquela amiga que está morando não sei aonde, fala do projeto para ela, vai que ela vem e ajuda a gente sendo um ponto de contato. Então, é isso, gente, basicamente, e fico à disposição para qualquer coisa. Obrigada pela atenção, por terem ficado até agora e sejam bem-vindas. Obrigada, Manon. Eu também aprendi muito e acho que quando você tiver alguma vítima em Nova York, você podia me levar para fazer o referenciamento que eu aceito, tá? E lembrando também que tem os tratados internacionais, como a Convenção do Belém do Pará, que vários países foram signatários, e também a Manon tem tudo isso, dos tratados, do CEDAW, em que devem ter lei de proteção para as mulheres, sob pena de descumprir um tratado internacional e ter sanções peculiares. Agora eu chamo a Clícia para apresentar aí os nossos últimos dados consolidados pela antropóloga Beatriz Acioli, que faz parte do projeto. Então, Clícia, obrigada por tudo e pode começar.
Deixa eu só ver se a doutora Gabi vai conseguir entrar aqui no final, que ela está chegando do aeroporto. Um minutinho. Ela não vai conseguir. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um enorme prazer estar aqui com essas líderes nacionais maravilhosas, cada uma falando da importância do projeto e nas suas áreas respectivas. É muito especial para a gente. Estamos com quase 7 meses de projeto, né? E como todas nós falamos, a doutora Sueli pontuou também, é muito importante a colaboração de cada uma de vocês. Um pouquinho de nós que forma esse projeto, afinal somos 3.840 voluntárias e contando, né? Somos atendemos 2.400 vítimas, mais eu acho, esse foi o último número que eu olhei de manhã, mas já chegaram vários PDFs para eu encaminhar. Infelizmente e felizmente nós estamos aqui. Somos 81 lideranças locais e nacionais, mas acho que já somos 82, que entrou uma liderança local essa semana, na Bahia. Somos 520 assistentes sociais, 350 psicólogas. Inclusive, meninas, a gente precisa de mais psicólogas, mais assistentes sociais, se vocês conseguirem repassar para amigas, para conhecidas, como é importante o projeto. Nós estamos à disposição para reuniões e etc. Somos 1.300 advogadas, somos muitas. Somos 1.500 redes de acolhimento, que também são pessoas que se dedicam à escuta ativa das vítimas, que fazem quase sempre o primeiro contato, e 52 médicas, que estão sempre à disposição quando temos uma violência física mais forte, quando casos de ideação suicida, e, como a gente sabe, tem a Clínica Novo Olhar, a doutora Carla Góes, que já fizemos uma reconstrução facial. Então, muito obrigada. A doutora Gabi, infelizmente, não vai poder entrar. Hoje foi uma correria. Ela chegou em São Paulo, acho que faz 10 minutos. E vocês sabem que ela está nessa ponte aérea aqui em Brasília. Hoje nós fomos inaugurar o 180 no Ministério dos Direitos Humanos, com a ministra Damares. Vai ser mais uma ferramenta de acesso à justiça para todas as pessoas, para idosos, para violência sexual, violência doméstica em geral. Então, felicidade, né, que a doutora Gabi conseguiu mais essa articulação. É um canal institucional da Ouvidoria dos Direitos Humanos. Ela está muito feliz, nós todas, por participar disso, e os justiceiros aqui, né, para apoiar essas mulheres psicologicamente, socioassistencialmente. Então, muito obrigada. Descansem. Para quem é feriado amanhã... Só para encerrar, eu queria só falar rapidamente da ouvidoria, que eu acho que às vezes surgem muitas dúvidas. Sim, eu vou colocá-la. Porque a Gabi ia falar essa parte, e eu acho que é importante a gente falar, porque a gente está falando de CNMP toda hora, ouvidoria, então acho que é importante, pelo menos, pontuar aí. A ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público, ouvidoria das mulheres, em que agora a Gabriela é membro assessora, ela tem a parceria com justiceiras, em que os casos de maior gravidade nós encaminhamos para a ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público, em que fará o despacho, a triagem para as autoridades dos estados, para os ministérios públicos locais e para as devidas ouvidorias. Com isso, nós temos aí fomentado mais políticas públicas. Já teve casos em que o próprio promotor de justiça da localidade entrou em contato com a vítima diante da solicitação da ouvidoria das mulheres. Então, é um instrumento importantíssimo, em que aí eu parabenizo a nossa idealizadora do projeto, a doutora Gabriela, que teve essa visão de iniciar essa ouvidoria e agora, merecidamente, está trabalhando lá. Lembrando que a ouvidoria é independente dos justiceiras, então, há casos que chegam na ouvidoria por outros tipos de denúncia, e nós, das justiceiras, como temos acesso
aos casos de muita gravidade, nós enviamos. Lembrando que a ouvidoria não é para casos urgentes, porque tem todo um trâmite interno em que devemos encaminhar um caso, fazer um breve resumo, para que aí tenham as ações competentes. Os casos urgentes, sempre orientamos a ligar 190, mas qualquer dúvida, podem nos chamar, acione a líder do grupo de vocês, todas as lideranças. Também aproveito para agradecer a todas as voluntárias, a presença também de muitas amigas queridas das outras áreas, como a Ivanda, a Ana Vitoriano, a doutora Kátia, e se eu esqueci de alguma, eu peço desculpas, mas é que é muita gente para lembrar e ouvir rapidamente as que estavam aqui. E dessa forma, nós fazemos esse trabalho multidisciplinar que tem revolucionado a violência doméstica no Brasil. Um beijo a todas, ótima noite. Doutora Gabi vai entrar. Doutora Gabi, me deixa louca. Calma. Mas eu sabia que ela ia entrar. Eu sabia, eu conheço. Enfim, então vamos aguardar a doutora Gabriela entrar. Vamos respondendo algumas perguntas no chat. E podemos encerrar e passar a palavra para ela, que é nossa grande referência, nossa inspiração diária aí. Chegou! Nossa, gente, boa noite. Eu estava no aeroporto, cheguei agora de viagem, mas eu fiz questão de entrar. Inclusive, eu tenho um pé no restaurante, só podia entrar até às 10, porque é aniversário de uma amiga minha. E eu acho que eu nem precisaria entrar, porque eu fiquei impressionada com a programação e com a qualidade dos debates. Eu estava acompanhando pelo nosso chat aí de conversa dos grupos de WhatsApp, só elogios, e uma grande necessidade dessa conversa foi sentida aí por todas nós, por todas vocês. Eu queria ter feito parte, porque eu sempre aprendo. Às vezes a gente fica muito limitada numa função só, acaba se fechando num quadradinho e sem enxergar o que está ao nosso redor. Eu sempre gosto de ouvir outras opiniões, principalmente das advogadas, das delegadas, das juízas, que trabalham em conjunto no sistema de justiça. Então, eu quero aproveitar para agradecê-las e dizer que hoje eu participei do lançamento do canal de denúncias do 180 com a ministra Damares por WhatsApp. E eu não tenho nenhum milindre em falar que foi baseado na nossa iniciativa dos justiceiras e no sucesso do nosso projeto. Inclusive, ela mencionou isso nos bastidores. A Cris estava comigo, me acompanhando e gentilmente fez os elogios ao nosso trabalho. Vamos mais para frente tentar fazer uma parceria. Também quero dizer que esse acesso fácil e rápido para a justiça, para o sistema de justiça e para as mulheres de violência contra a mulher, é sempre muito importante, porque era o que faltava, sem dúvida. Todas nós trabalhamos muito, todas nós sabemos o que falta para a mulher, mas ninguém havia posto em prática de uma forma corajosa, despretensiosa e simples. E hoje, quase 8 meses de projeto, a gente já passa de 2.400 vítimas atendidas, encaminhadas, e daí surgiram parcerias, surgiram outras iniciativas, inclusive das instituições públicas do sistema de justiça. Eu, graças a Deus, tenho muito orgulho de todas vocês, do projeto, de poder atender as vítimas. Nós estamos agora desenvolvendo a rede de ouvidorias do canal das mulheres no Conselho Nacional do Ministério Público. Está sendo um sucesso e também foi baseado no nosso trabalho, um pedido feito para que a gente conseguisse fazer o encaminhamento das demandas de forma institucional, rápido e de forma segura, para sabermos que sim, vai para frente e não vai acabar em algo que não dê resultado para as mulheres. Então, acho que a Luciana já explicou para vocês como funciona o CNMP. Se por acaso, no decorrer das demandas que vocês estão atendendo, dos grupos, isso é importantíssimo, gente, vocês sentirem a necessidade de encaminhamento para o Ministério Público Local, ainda que já tenha sido instaurado o inquérito policial, ainda que já tenha uma ação penal, é importante mencionar esse detalhe para a Luciana, para que ela faça o encaminhamento para a gestão dos justiceiras e nós fazemos a ponte com o Conselho Nacional do Ministério Público. Aí vai direto para mim e para as outras promotoras que lá atuam e nós fazemos o contato direto com o promotor, já com pedido de providências ou para que seja dado aí andamento a situações que muitas vezes, com vários processos, ele acaba não vendo, não percebendo e há uma demanda aí
muito urgente e necessária. Então, isso está fazendo a diferença e as ouvidorias das mulheres está sendo instalada em todos os ministérios públicos estaduais. Todo mundo quer para que a gente tenha esse canal especializado, esse contato direto e consiga fazer essa articulação de rede. Então, era essa principal mensagem, informação que eu queria trazer para vocês e pedir a colaboração para que a gente consiga, de fato, salvar as mulheres em situação de violência e mais, fazer justiça. Porque um dia eu ouvi algo de uma vítima que eu nunca me esqueci. Doutora, por que a senhora luta tanto por justiça? Eu falei, porque é algo que faz meu coração bater mais forte. Eu falei, e você como vítima? Por que você luta tanto por justiça? Ela falou assim, porque diminui a minha dor. Quando eu vejo uma decisão favorável, dizendo que eu tinha razão, que eu não inventei, que a culpa não é da mulher e que ele vai pagar uma pena por isso, dá uma sensação de liberdade daquelas correntes que nós não enxergávamos, mas nos prendia a um relacionamento abusivo, a um relacionamento violento e mais, traz essa sensação de alívio, essa diminuição da dor. E é por isso que eu luto todos os dias pelo fim da violência contra a mulher e pela condenação dos casos em que deve haver condenação, para que possamos promover a justiça para toda a sociedade brasileira. Então, recebam meus cumprimentos, meus elogios. Eu fico emocionada com esse projeto porque ele não transformou a vida das vítimas, ele transformou a minha vida, ele transformou a vida de todas nós. Todos os dias eu me resgato um pouco nesse projeto, todos os dias eu vejo uma articulação que eu jamais havia visto, nem no Ministério Público do Estado de São Paulo, que é o maior da América Latina, porque vocês estão com o propósito e a missão de se engajarem, se dedicarem e fazer a diferença na vida das mulheres e na vida de cada um de nós, de cada uma de nós. Eu sempre digo, ninguém está aqui por acaso, eu não acredito no acaso, eu acredito no propósito, eu acredito na missão e em sonhos realizados. Então, agradeço vocês, contem comigo, eu estou à disposição, às vezes eu não consigo responder rapidamente, mas logo em seguida eu já vejo, já encaminho para a Clícia, para a Luciana, para a Giovana, para a doutora Sueli, para a Carla, para todas nós, que há muito tempo já estamos trabalhando juntas no combate à violência contra a mulher. Então, quero agradecer mais uma vez imensamente vocês, todas, das lideranças nacionais, lideranças locais, as advogadas que fazem a diferença e podem ter certeza, tem muita coisa ainda pela frente para nós conquistarmos juntas com projetos justiceiras, não só para as vítimas, como para todas nós. Um beijo, fiquem com Deus, que daqui a pouco eu vou ser expulsa aqui do restaurante, ainda mais que eu tirei a máscara. Obrigada, doutora Gabi, conseguiu entrar. Lu, quer falar alguma coisa para complementar, que todo mundo já deve estar cansado? Não, só agradecer e estamos aí, todas juntas, um dia por vez. Vamos em frente, o que precisarem pode acionar todas as lideranças. Agradeço a todas as lideranças jurídicas que falaram brilhantemente aqui e pelo encerramento de chave de ouro da Gabi. Um beijo a todas e ótima noite. Um beijo, fiquem com Deus, foi ótimo. Parabéns, Lu, Manon, Elvétia, Clícia, todas as lideranças nacionais que estão à frente, se dedicando muito. Eu sempre falo que sem a carreira jurídica, nós não conseguimos ser felizes e fazer as outras pessoas felizes, mas sozinhas também nós não fazemos nada. Precisamos da multidisciplinariedade, das psicólogas, das assistentes sociais e das mulheres que estão livres de qualquer tipo de preconceito e discriminação e de peito aberto para ajudar outras mulheres. Então, recebam meus cumprimentos. Um beijo. Tchau, gente.